Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu quero falar uma coisa bastante importante, até num atendimento que eu estava fazendo essa semana com uma cliente minha, me chamou a atenção que isso acontece rotineiramente, não só na vida dela, como na vida de todas nós. Em algum momento a gente sempre vai se deparar com uma situação semelhante a essa. Já aconteceu com você, por exemplo, de você passar por alguma situação ou ter que tomar alguma decisão ou ser afrontada por alguma eventualidade e você simplesmente fala o que vem à boca, você simplesmente se altera e fala o que você tem que falar, não mede muito as suas palavras. E aí, passado um tempo, você pensa assim: puxa, não deveria ter dito dessa forma, não deveria ter feito desse jeito, eu poderia fazer diferente. Só que aí muitas vezes já é tarde, a gente já fez, a gente já realmente se descontrolou, não teve a gerência das emoções como deveria. E não é uma coisa que acontece muito de quando em vez, não. É uma coisa bem comum se a gente não estiver atenta para que isso possa acontecer a cada momento da nossa vida. Então nós precisamos nos alertar para isso. O que eu falo é importante que você preste atenção para que você que tem vontade de melhorar esse aspecto da sua vida e do seu comportamento, é importante que você se atente, porque tem várias maneiras da pessoa se comportar diante disso. Tem aquelas pessoas que falam o que querem, que falam o que pensam, que falam do jeito que querem, do jeito que pensam e acham que está tudo bem. Não se importam se magoaram as outras pessoas, se transgrediram a linha da sua liberdade e adentraram na liberdade do vizinho. Ou seja, a pessoa realmente não está nem aí, o que também não é legal, não é uma condição equilibrada. Tem aquela também que fala e depois quase morre de arrependimento e fica com o dia estragado, a semana estragada e talvez até dias e dias e dias ou até o próprio relacionamento com aquela pessoa realmente fica bastante danificado. Também não é equilíbrio. O que eu quero falar com você é se você é essa pessoa que toma uma decisão, que toma uma atitude, né, que faz as coisas no impulso, ou seja, faz aquilo, vem meio que no automático e você, depois que passa a situação, você pensa que poderia ter feito diferente, que poderia agir de uma forma diferente. É exatamente com você que eu quero falar. O que acontece com você? Você sabe que você poderia melhorar, você sabe que você poderia se controlar um pouco mais, ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que realmente toma as suas atitudes, as suas decisões, que tem um comportamento bastante condizente com a situação. Seja ela qual for, a situação que você está vivendo naquele momento, ela pode sim ser melhorada, ser potencializada por conta do seu equilíbrio, por conta da sua tomada de ação. Então, muitas vezes, você até sabe que você extrapolou o seu limite, que falou de uma forma que você não gostaria, mas você pensa nisso fora do tempo, ou seja, depois que poderia ter mudado essa situação. Então, é exatamente isso que eu falo. O único ajuste que você precisa fazer é trazer esse momento de questionamento do pós-acontecimento para o momento presente, para o momento em que está acontecendo a situação. É no momento em que a coisa está acontecendo que você precisa ter equilíbrio. Isso não quer dizer que se você agiu errado, você não possa ir lá pedir perdão, se consertar, se desculpar, enfim, né, fazer as pazes com a pessoa, amenizar a situação. Claro que você pode e você deve, mas você pode evitar, porque as palavras, depois que elas são ditas, querendo ou não querendo, elas têm poder. Então, elas já atingiram as pessoas, positiva ou negativamente. Então, se você puder gerenciar isso, vai ser bem bacana. Então, a minha sugestão é que você faça o seguinte:
Toda vez que você perceber que você está se descontrolando, que a situação está fugindo ao seu domínio, sabe aquela sensação de que o sangue começou a ferver dentro de você e você já sabe que você vai falar ou dizer alguma coisa que não vai agradar, que não vai ser legal. E muitas vezes não é nem o que você fala, é como você fala, o tom da sua voz, a maneira com que você se expressa, o fulminar do seu olhar em direção à pessoa. Então, muitas vezes, é simplesmente trazer esse tempo de questionamento do depois para o momento presente. Ou seja, quando você perceber os gatilhos se disparando, de que você vai perder o controle, a minha sugestão é para. Para. Respira e pensa. A partir do momento que você faz isso, você já não age mais no automático. Quando você pensa, você já tem um pouco mais de gerência sobre os seus sentimentos. Você já tem um pouco mais de gerência sobre as suas impulsividades, sobre os seus automáticos. Vamos falar assim, automáticos, né? Entre aspas. Você já tem um pouquinho mais de controle sobre eles. Mas ainda assim pode não ser suficiente, principalmente no início, quando você está começando esse processo. Porque ele é um processo de aprendizado como qualquer um outro. Até que ele se torne, esse novo comportamento, até que ele se torne um comportamento automático, ele leva um tempo. Ele leva um tempo. Então você precisa cuidar, dar uma atenção especial a esses comportamentos durante o processo de aprendizado. Então, muitas vezes, o simplesmente parar e respirar não vai ser suficiente. Ou parar e ponderar. Você não vai ter ainda o equilíbrio emocional para fazer isso. Então, você pode simplesmente parar e dizer para a pessoa: eu preciso pensar um pouquinho mais sobre isso e nós voltamos a conversar. Não dê uma resposta que você possa se arrepender depois. Não fale do jeito que você fala habitualmente, se isso vai lhe causar no momento seguinte esse arrependimento, esse questionamento sobre eu poderia ter feito coisa melhor ou como eu poderia ter agido de forma diferente para que eu tivesse então um resultado diferente, aquele resultado que eu espero ter em todas as minhas tomadas de decisão. Então, o correto é, só para a gente recapitular, ao invés de você ter o arrependimento pós-acontecimento, é importante que você traga esse questionamento para o momento presente, antes de você agir, antes de você falar, antes de você, enfim, fazer o que você tem que fazer. Para. E se você ainda não se sente equilibrada e com a razão lhe ajudando na tomada de decisão, na tomada de consciência, segura, não permita que as suas emoções liderem a sua tomada de decisão. A emoção não foi feita para isso, gente. Para isso nós temos uma razão. Não que nós não tenhamos e não precisemos alimentar as nossas emoções e valorizar as nossas emoções, e enfim, inclusive, vamos dizer assim, lapidar as nossas emoções. Nós temos que cuidar delas. Mas a emoção não foi feita para tomar ações, para tomar decisões. E para isso nós temos a razão. Para isso nós temos o entendimento, a sabedoria. Então nós precisamos utilizar, né, desse equilíbrio racional, emocional, consciente, né, para que nós possamos ser mais assertivas. Então, para que você permita que a sua consciência assuma o comando e não as suas emoções, você precisa parar. Eu vou dar um exemplo para você. Se você está discutindo com uma pessoa, vou dar um exemplo bem comum. Você está numa discussão com seu marido e a coisa começou a tomar uma proporção maior, ou seja, os ânimos se aqueceram bastante, vocês estão realmente numa situação muito quase no nível do descontrole. Se tocar a campainha ou se tocar o telefone, vocês vão parar. E quando vocês retomarem a discussão, vocês já não retomam com aquela mesma inflamação.
Vocês podem ter certeza. Isso chama-se quebra de padrão. Ou seja, é a mesma coisa, você está acostumada a receber uma informação e o seu sangue começar a ferver e você já logo fala o que pensa, logo o que vem à boca é o que você põe para fora e nem pensa de que forma você faz isso, né? Você precisa quebrar esse padrão. Quebrar esse padrão. Então, quando você percebe isso, você tem que, como se, acionar a campainha, né? Para que você pare e aí, então, mais calma você consiga tomar a decisão correta. Fazer o que conscientemente você faria. Talvez você vai dizer a mesma coisa. Talvez você vai continuar com a mesma opinião. Talvez você vai proceder da mesma forma. Dizer a mesma coisa. Só que você vai fazer num tom diferente. Com uma emoção diferente. Talvez com mais tranquilidade, com mais confiança, com mais certeza, de uma forma em que realmente as pessoas olhem para você e entendam que você está apta para dizer aquilo, para pensar aquilo, para agir daquela forma. Pela sua maturidade, pela sua forma coerente de agir, de decidir, de resolver as coisas. Acima de tudo, respeitando o próximo, o nosso semelhante, aquela pessoa com que de fato nós estamos interagindo. Né? Nós temos que dar bastante atenção aos nossos relacionamentos. Porque relacionamento, gente, faz parte da nossa vida, nós somos seres sociais e isso é super importante. Ainda que não seja um convívio muito próximo, muito íntimo, ainda assim nós vivemos de relacionamentos e nós precisamos valorizá-los. E aquilo que a gente dá, a gente recebe. Ok? E você com certeza vai se sentir muito melhor, muito mais confiante e muito mais feliz, porque você conseguiu dominar, talvez, ou vencer o seu maior adversário, que são, de fato, os seus sentimentos, as suas emoções. É muitas vezes a sua mente contra você. Legal? Então, para você que quer saber mais sobre gestão emocional, inteligência emocional, quer se aprofundar em autoconhecimento, ver alternativas, dicas, ideias, enfim, conteúdo sobre esse assunto, eu sugiro que você siga aqui o nosso canal, que você se inscreva, que você curta, envie os seus comentários, envie suas dúvidas, suas questões, e vai ser um prazer enorme sempre poder responder na medida do possível aí. E se você precisar de uma ajuda em particular, os meus contatos estão logo aí abaixo, a gente pode conversar. Legal? Um beijo no coração, então, e muito obrigada. Espero que tenha feito sentido para você. Um abraço e até mais.